Bem-vindo ao podcast do segundo Congresso Agir. O meu convidado de hoje, desse episódio, é o Irã. O Irã vai trazer um assunto sobre auditoria. Como você se preparar para isso no mercado de hoje? Seja bem-vindo, Irã. Muito obrigado, Lu. É um prazer enorme estar aqui com você, aqui nesse congresso da Unimed. Um congresso muito interessante. Meu nome é Irã Alves de Souza, eu sou auditor-chefe do Banco do Brasil, uma empresa de um conglomerado de quase 90 empresas. Já tenho quase 38 anos de banco, completei agora meus 38 anos de banco. Além de ser auditor-chefe do banco, também tive uma experiência muito rica na minha carreira dentro do conglomerado, desde trabalhar na rede, desde ir para uma área de superintendência. Trabalhei muitos anos na área de crédito do banco, desde da concessão do crédito até vamos dizer, a área responsável pelos modelos de crédito. Depois fui para a área de riscos corporativos, controles internos, compliance, até que nos últimos 5 anos eu estou como chefe da auditoria interna do conglomerado Banco do Brasil. Além disso, também sou, como representante do banco, sou coordenador do Comitê de Auditoria da FEBRABAN, onde a gente discute todos os temas relacionados à auditoria dos bancos de uma forma geral, e também representante da Comissão de Controle Interno do Governo Federal, além de participar do Conselho Fiscal da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ, e também como Comitê de Auditoria da Brasilprev e do UBS-BB, que são duas entidades controladas do Banco do Brasil. Essa sua trajetória toda, ela é muito rica em aprendizado, acredito. Para hoje, 2025, o que está mudando dentro da auditoria e como que a gente pode se preparar para isso? Tá. Hoje a auditoria, o método tradicional de auditoria que você tinha antigamente, onde você ia nos papéis de trabalho, fazia trabalhos amostrais, não é mais assim hoje em dia. O mundo está mudando muito rápido, muitas novas tecnologias estão entrando, uma quantidade enorme de dados estão disponíveis e você tem que trabalhar com isso. Então, eu diria hoje em dia, uma auditoria que a gente fala mais 4.0, vou chamar assim, é uma auditoria que tem um conhecimento forte de como trabalhar os dados e a informação, como a partir dali tirar insights, como dali olhar um pouco para frente, ter uma visão colaborativa, quando você for fazer auditoria nos seus auditados, e que crie valor para a empresa, que gere valor para a empresa. Então essa é um pouco da auditoria, que eu digo uma auditoria mais para frente, uma auditoria do futuro. Seguindo esse olhar que você me trouxe de gerar valor, na prática, como que uma auditoria agrega valor para uma empresa? Dá alguns exemplos para você, Você perguntou na prática. Então, exemplo, lá no banco, hoje a auditoria tem acesso a todas as informações que andam dentro do banco. Todos os dados que transacionam dentro do banco. Então, a partir desses dados, você consegue inferir informação ali dentro e você pode trazer oportunidades. Você pode prever, a partir dos seus processos de auditoria, de que quais áreas onde tem mais riscos, em quais processos você tem mais riscos e como que você pode mitigar esses riscos e endereçar isso para melhoria estruturante dentro do conglomerado. Perfeito. Isso é um lado. O outro lado, você também conhece todos esses dados, você avalia um pouco o mercado, então você vê que tem oportunidades que a partir dali você pode crescer. As tomadas de decisões ficam mais claras. Então ficam. E aí você, enquanto chefe da auditoria, no meu caso, é uma cadeira super importante, super relevante dentro da empresa. Você tem que levar essa informação para quem vai tomar a decisão, para a alta administração, para o conselho de administração, para os comitês de assessoramento à administração.
Então essa é uma forma de você trazer valor para a empresa, entendeu? É um pouco dessa mudança de mindset é muito importante para a auditoria hoje em dia. Quando você assume a cadeira, você comentou há 5 anos, né? Sim. Qual foi o seu maior desafio nessa cadeira de auditoria? A auditoria do Banco do Brasil, eu vou contar um segredo para você. Hoje a auditoria do Banco do Brasil tem 42 anos de existência. Então ela é uma auditoria que ela já tem uma maturidade bastante elevada. Tá? Agora, é uma auditoria, eu tenho 430 pessoas embaixo de mim. É uma auditoria, é uma equipe grande. Uhum. Né? Então, quando eu entrei lá, eu ainda tinha muitos processos onde a gente não tirava toda a riqueza dos dados, de todas as informações que a gente trabalhava. Uma das grandes ênfases que eu dei lá, quando eu cheguei, foi cada vez mais colocar uma auditoria no sentido de que consiga trabalhar bem a informação, trabalhar bem os dados e tirar riqueza dali, no sentido de trazer sempre uma robustez para o conglomerado do banco, como é que a gente pode atuar um pouco diferente. Então, é uma forma de estar próximo à realidade que o banco está vivendo hoje em dia, entendeu? Não é uma coisa trivial, leva um tempo. Certo. Né? Por quê? Porque para você chegar nesse estágio que está hoje, você tem que construir isso passo a passo. Entendeu? É uma mudança de cultura também aqui. É uma mudança de cultura, é uma questão que você tem que trabalhar metodologicamente, é uma questão que você tem que trabalhar com novas tecnologias e ferramentas, é uma questão que você tem que mudar o mindset da galera, entendeu? Você não vira da noite pro dia isso daí. Concordo. Então leva um tempo. Você participou do painel aqui do Congresso. E você trouxe ali como que a atuação da auditoria pode potencializar aqui as tomadas de decisões dentro dos comitês e como que isso é positivo. Uhum. Fala sobre isso aqui com o pessoal do podcast também. Tá. Eu, enquanto auditor-chefe do banco, eu participo de todos os conselhos e comitês do banco. Então, tem reunião do conselho de administração, eu estou lá na reunião. Então, eu sei do que está rolando. Eu sei do que eu posso contribuir e aquilo que está sendo discutido, como eu posso tirar daquela discussão coisas que eu tenho que ver no meu processo de auditoria. Perfeito. Da mesma forma, na diretoria executiva, também participo das reuniões da diretoria executiva, dou minhas contribuições e escuto bastante e observo bastante no sentido de coisas que são importantes para eu avaliar depois. E os comitês que tem do banco. Então eu participo em todos eles. Eu acho o seguinte, sabe, Lu? Quando a auditoria ela não está sabendo ou ela não participa dessas conversas, ela fica meio acéfala, vamos chamar assim. Ela fica perdida, ela não sabe o que está rolando dentro da empresa. Então, o meu papel, né, enquanto CAI, eu tenho que estar antenado o tempo inteiro. Tem que estar antenadaço o tempo inteiro em tudo que está rolando dentro da empresa. Por quê? Porque eu, em última instância, sou a última barreira da empresa. Então eu tenho que estar sabendo que está tudo rolando na empresa. Entendeu? Então essa é a forma que eu atuo lá dentro do conglomerado. Então essa foi um pouco da provocação que eu trouxe aqui no painel, né? Eu sinceramente, eu não consigo achar que seja razoável um auditor-chefe de uma empresa que não participa das reuniões de conselho, das tomadas de decisões que a empresa está fazendo, para onde a empresa está direcionando seus recursos. Isso não é razoável, entendeu? O auditor-chefe, enquanto principal responsável naquela cadeira de auditoria, ele tem que estar sabendo o que está rolando dentro da empresa, entendeu? Irã, quando você traz saber de tudo que está rolando, a primeira coisa que me vem na cabeça aqui é a inteligência artificial, né? Sim, perfeito. Hoje no mundo tem muito dado. Né, e todas as empresas trabalham com muita informação para qualquer tipo de negócio, né? Então você pega um banco, né? Você tem dados dos clientes, da experiência do cliente, você tem a questão transacional, você tem a questão de TI, você tem a questão de cyber, você tem a questão de risco, um monte de coisa. Tudo isso daí, no final do dia, você tem um monte de dado que traz essa informação. Hoje a auditoria do banco, a gente tem acesso a todas as informações que tem do banco. Então a gente não tem nenhuma restrição para saber das transações que rodam dentro do conglomerado. A gente tem acesso. Bom, aí tem o outro ponto. Bom, mas e como é que você trabalha essa informação? Né? Aí são
eu falei lá no congresso, 3 coisas para mim são essenciais. Tenho que ter um método, tenho que ter ferramenta e tenho que ter pessoas, né? Então, a gente construiu um método onde, dentro da nossa metodologia, a gente incorporou cada vez mais uma auditoria orientada a dados. Tecnologia, a gente já usa ferramentas que são tops de mercado. Então, por exemplo, hoje eu já uso o Copilot. Hoje eu já uso um GPT, entendeu? É lógico, dentro dos seus guarda-reios, tem seus guarda-reios, entendeu? Mas eu já uso, né? E também pessoas. Eu tenho 400 pessoas embaixo de mim, 430 pessoas embaixo de mim. Então eu tenho aquela galera que já vai a campo fazer o trabalho. Mas eu coloquei também uma equipe como se fosse um COI. Uma equipe de especialistas. Eu brinco que são os meus mosca branca, sabe? Que são os caras que conhecem muito desse negócio, que pensam um pouco lá na frente de como é que essas tecnologias podem ser aplicadas no processo de auditoria e escalam. Então é um pouco dessa forma que a gente faz esse uso da IA dentro da auditoria. A IA, Lu, ela tem, eu sempre olho ela em duas dimensões na auditoria. Uma é como que você traz o lado bom da IA para te trazer eficiência, produtividade. Também né? concordo. Então, por exemplo, eu já tenho uma série de cases, vou dando um exemplo de um case, eu já gero draft de relatório de auditoria, com curadoria e que me traz um ganho de produtividade enorme. Então, isso, auditor, você sabe como é que é a auditoria, né? Às vezes sempre é colocada como uma área de centro de custo, né? Então, como é que eu faço que essa área ganhe valor? Tem que trazer eficiência. E aonde tem eficiência? No uso legal da tecnologia. Esse é um lado. Que entra muito nesse comportamento que você trouxe, né? O que está mudando e como se preparar para isso. Sim. Perfeito. E o outro lado da dimensão da IA, que aí é o papel do auditor, né, na sua essência, enquanto trabalho de asseguração, um auditor sempre tem que ter um ceticismo nas coisas. Esse é o papel dele. Ele tem que ter. Desde que esse ceticismo seja saudável. Ok? Beleza? Tá bom. Então tá. Então vamos lá. Aí, o que acontece? Todo mundo hoje usa IA. Beleza, mas então como é que essa IA é explicável? Como é que essa IA não alucina? Como é que essa IA não tem viés? Você tem que saber. Você tem que saber auditar isso. Então, isso daqui é difícil pra caramba. Né? Uma coisa é você auditar método tradicional. Vou lá, o computador ligou, não ligou, o papel está aqui, a contabilidade entrou. A outra coisa é um algoritmo que está rodando lá por trás, que está gerando informação, que está fazendo provisionamento, que está gerando experiência para o cliente, às vezes está gerando enviesado. Como é que você pega isso? Você tem que ter uns caras que saiba trabalhar nesse negócio. Exato. Então a gente fez muito investimento nessas 3 dimensões: metodologia, tecnologias, ferramentas e pessoas. Não mudamos o método, né? Só adaptamos ao momento atual. Sim, sim. Né? Porque uma empresa sem método, sem ferramentas e sem pessoas, não consegue gerar resultado. Imagina você fazer um trabalho de auditoria sem não ter método. Não funciona. Não funciona. Não funciona. É impossível funcionar. Né? Então, só que ela é evolutiva. Né? Lá na auditoria tradicional, então você era um universo auditável, que você olhava processo e tal. Quando depois você foi para aquele pilar auditoria baseada em riscos, né? Onde já começava a olhar os riscos, tudo. E agora, com uma quantidade de dados imensa. Então aí você já vai para um pilar mais de auditoria baseada em dados, né? Então você põe isso daqui num tripé, né? E todos esses métodos vão incorporando num grande hall de metodologias que você tem, entendeu? Você pode colocar uma auditoria ágil, intensificar mais uma auditoria contínua e assim vai. Traz muito o que você salientou aqui quando a gente começou, né? Que é a auditoria voltada para o resultado. Tudo isso baseia num resultado positivo dentro da empresa, seja ele tangível ou não. E o resultado sustentável. Sustentável, é verdade. Irã, deixa um recado para o pessoal que está nos escutando. Você pode usar essa câmera. Eu sempre gosto da atuação de auditoria, que eu acho que são relevantes, tá? Primeiro, uma abordagem consultiva de auditoria, né? Às vezes
Sempre falam que não, o auditor não pode ser consultor. Eu tenho uma certa discordância um pouco dessa fala, tá? Eu acho que, de fato, você tem uma abordagem consultiva que você pode aplicar. Exemplo, né? Toda vez que tem um projeto grande, um projeto estruturante dentro da empresa, por que não você já não vai acompanhando aquele projeto, entendeu? E na medida que ele vai nascendo o projeto, você vai dando as suas contribuições. Isso não conflita com o fato de você ser depois um auditor que vai olhar lá na frente. Então eu acho que são coisas independentes. Então essa é uma abordagem que eu acho legal. Sempre curto também a auditoria olhando para frente, né? Olhar para trás já foi, né? Então você tem que cada vez mais olhar uma auditoria para frente, tirar insights, usar muito os dados, usar muito a tecnologia. E trabalhar a cultura do auditor, né? O mindset do auditor para esse novo mundo, né? Então é um pouco assim que eu acho que é uma auditoria que gera valor para a empresa, que consegue sentar nos órgãos da empresa e prover a contribuição dela, e as pessoas entenderem, pô, essa unidade aqui ela é bacana, né? Ela está trazendo coisas que são relevantes aqui para a gente tomar decisão, e manter o patrocínio, né? Manter esse patrocínio que sempre gera bons frutos aí para dentro da empresa. Então é um pouco assim a forma que eu vejo uma auditoria para frente. Qual que é a sua rede social e onde o pessoal pode te encontrar? Eu uso o LinkedIn. Essa é a minha rede social. Todos os nossos convidados usam o LinkedIn. Deixa o seu LinkedIn para nós. Irã Souza, tá? Aí vocês vão ver lá, auditor-chefe do Banco do Brasil. Aí tá lá. Pode fazer o convite lá que eu aceito. Tá vendo? Já anotou? Segue ele, porque com certeza você que é auditor ou conhece alguém precisa desse conteúdo. Irã, obrigada. Obrigado, Lu. Prazer estar com você. Foi um prazer enorme estar contigo aqui, tá bom? Tá joia. Encerramos mais um episódio e eu te vejo daqui a pouquinho.